Senhores deputados, muito bom dia. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero cumprimentar também a todas as senhoras e senhores que fazem presentes, em especial o Dr. Adson Cardoso, que é o presidente da Associação Catarinense dos Magistrados. Seja também bem-vindo. Em seu nome, cumprimentar todas as pessoas que fazem presentes. Havendo quórum regimental, vamos dar início à primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata de instalação da Comissão de Finanças e Tributação referente à terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, em discussão, havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Senhores deputados, vamos, então, iniciar os nossos trabalhos com a leitura dos relatórios e votos dos projetos de lei em poder de vossas excelências. Vamos começar pelo deputado José Milton Schaeffer, por gentileza. Quero cumprimentar o deputado Marcos Vieira, em nome dele cumprimentar aqui a todos os colegas deputados desta comissão, também cumprimentar a Associação dos Magistrados Catarinenses que se faz presente a essa sessão. Presidente, nós temos um projeto aqui a relatar, um parecer, ao projeto de lei número 264.1 de 2016, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição nos concursos públicos na administração pública do Estado de Santa Catarina para as pessoas com deficiência e adota outras providências. O autor do projeto é o eminente deputado Valdir Cobalcini. Nós, ao estudarmos esse projeto, nos deparamos com outro projeto semelhante, já promulgado em 1999, de autoria do deputado Onofre Santo Agostini, o projeto de lei número 11.289, de 27 de dezembro de 1999, que isenta todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham comprovadamente renda de 2 salários mínimos a menos. Então, ao analisar os dois projetos, nós vimos que o ideal seria fazer uma compilação dos dois, devolver para a Comissão de Constituição e Justiça e buscar adequar os dois projetos, porque senão estão falando em duplicidade. Então, em face ao exposto, considerando a vigência da atual lei número 11.289 de 1999 e a respectiva ADI número 2.711, que tramita no Superior Tribunal Federal, requeiro, antes de exarar o parecer conclusivo quanto aos aspectos atinentes ao colegiado e nos termos do parágrafo 2º do artigo 208 do Regimento Interno desta Casa, a remessa dos presentes autos à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que se pronuncie novamente a respeito da proposição em causa. Era isso. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0264.1/2016, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição nos concursos públicos na administração pública do Estado de Santa Catarina para a pessoa com deficiência, adota outras providências. O autor da matéria, o deputado Valdir Cobalcini, o relator, o deputado José Milton Schaeffer, ao emitir o seu relatório e voto, faz pela aprovação da matéria. Presidente, eu peço para que devolva à Comissão de Constituição e Justiça para analisar as duas leis. Desculpa. O parecer do eminente deputado José Milton Schaeffer é pela devolução do projeto de lei à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que se pronuncie novamente a respeito da proposição em causa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência, tem algum projeto? Senhor presidente, não temos nenhuma matéria para essa sessão. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhores parlamentares, também saúdo os desembargadores aqui presentes, doutor Odson e os outros desembargadores, meu particular amigo doutor Stanley. E vou relatar aqui um projeto de lei complementar
de autoria do deputado Cobalcini, que pretende estabelecer um percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concursos e no ingresso no Estado, no efetivo das instituições militares do Estado de Santa Catarina. Então, o deputado visa propor um percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concursos. O projeto altera a Lei Complementar 587 de 2013, sendo que esta Lei Complementar estabelece um percentual máximo de 6% para as mulheres nos quadros de oficiais para os quadros e de praças no máximo e de praças. Então, o objetivo é fixar em pelo menos 10% o percentual de vagas oferecidas às mulheres. O projeto caminha na linha das ações afirmativas, entre tantos projetos que já foram aprovados no Brasil, nesta casa também, e na linha das ações afirmativas já previstas na própria Constituição Federal, inclusive em relação às mulheres, que são consideradas um grupo sociologicamente minoritário e, portanto, segundo o entendimento do STF e da própria Constituição brasileira, as ações afirmativas limitadas no tempo são constitucionais. E essa foi a decisão da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto vem a esta comissão para deliberar sobre a questão orçamentária e financeira. Então, relato rapidamente meu voto. Esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o projeto de lei conforme o disposto no artigo 73, inciso 2º, combinado com o artigo 142, inciso 2º do Regimento Interno da LESC, ou seja, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem em aumento ou diminuição de receita ou de despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Plenamente anoto que a proposição altera o artigo 5º da Lei Complementar 587 de 2013 para estabelecer o percentual mínimo de 10% das vagas constantes nos futuros editais de concurso público para o ingresso para mulheres na carreira militar. Constante a modificação do artigo submencionado, o artigo 6º da Lei Complementar em pauta substitui o percentual mínimo máximo de 6% das vagas de ingresso para mulheres na carreira militar para o mínimo de 10% das mesmas vagas. Com efeito, a pretendida alteração da Lei Complementar 587 de 2013 não implica em geração ou aumento de despesa pública, que é o objeto dessa comissão, vez que a proposição em comento apenas amplia o percentual de vagas a serem destinadas ao ingresso de mulheres na carreira militar, não envolvendo a criação de cargos dentro das carreiras das instituições militares do Estado. Sendo assim, entendo que não há óbice orçamentário e financeiro que impeça a tramitação da matéria e, diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei complementar 0007 de 2016, no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação. Vistas em gabinete. Parecer e voto ao projeto de lei complementar 007.7/2016, que altera os artigos 5º e 6º da Lei Complementar 587, de 14 de janeiro de 2013, para estabelecer percentual mínimo de 10% de vagas para o sexo feminino em concurso e no ingresso no Estado efetivo das instituições militares. O autor da matéria é o deputado Valdir Cobalcini. O deputado Coruja, no nome interno desta comissão, na condição de relator, emitiu seu relatório e voto, que é pela tramitação regular do presente projeto, ou seja, pela aprovação. Em discussão. Vistas em gabinete, senhor presidente. Visto em gabinete, deputado Antônio Aguiar, deputado Gabriel Ribeiro. Mais algum projeto, deputado Coruja? Não, senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto. Não tem, senhor Deputado presidente. Gabriel Ribeiro. Não tem, senhor presidente. Deputado Milton Mobos. Deputado Patrício Destro. Não tenho também, senhor presidente. Deputado Dirceu. E, aliás, Vossa Excelência está substituindo a deputada Luciane Carminati. Saudação, Seja deputado. Estou, de fato, representando aqui a deputada Luciane Carminati, que não pôde se fazer presente nesta comissão. Cumprimentar todos que nos visitam. Sempre uma alegria a gente voltar aí a essa comissão que no ano passado nós fizemos parte. Obrigado. Deputados, passo então ao relatório e voto de dois projetos de lei complementar. O primeiro deles
de origem do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que altera o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 367, de 7 de dezembro de 2016, e a 2006 adota outras providências. O projeto de lei complementar leva o número nesta casa de 001.8/2017. Trata-se, pois, de proposição de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, visando a alteração da Lei Complementar 367 de 2006, para que os subsídios mensais dos cargos de juiz de direito de entrância especial, juiz de direito de entrância final, juiz de direito de entrância inicial e juiz substituto sejam escalonados de forma decrescente, com diferença de 5% de um nível para outro, a partir do subsídio mensal do cargo de desembargador. Na verdade, trata-se de uma adequação praticamente aos demais tribunais de justiça do Brasil inteiro. A matéria deu entrada neste ano na Assembleia Legislativa, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e verificando toda a documentação acostada, eu não vejo óbice da sua tramitação regular, tendo em vista que toda toda a estimativa de despesas, estão todas elas já contempladas nas dotações orçamentárias próprias do Tribunal de Justiça. Um trabalho muito bem feito e que realmente não vejo, como disse, qualquer óbice da sua tramitação regular. Por isso, emito o meu relatório e voto, senhores deputados, que é pela aprovação da matéria. Senhor presidente. Em discussão, deputado Antônio Aguiar. Gostaria de saudar a Associação dos Magistrados e dizer aos senhores deputados que é um projeto pertinente e votamos pela aprovação da matéria. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira. Senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu tenho levantado em vários momentos na própria tribuna da Assembleia e junto com a sociedade. Hoje há um debate muito forte na sociedade brasileira, inclusive a questão do momento que está em debate a destruição da Previdência Pública, né, que eu não posso chamar de reforma, né, que é uma destruição da Previdência Pública no Brasil. Todo este tema da valorização do servidor público, do papel dos servidores públicos nos diversos níveis do executivo, do legislativo, do judiciário no nosso país. Felizmente, né, eu quero cumprimentar todas as lideranças que estão aqui da associação, dos magistrados e tal. Felizmente, o judiciário no Brasil tem conseguido avançar bem no sentido da valorização dos servidores, embora que aqui falta o plano de cargos e salários dos servidores, que nós temos debatido em vários momentos. No ano passado, deputado Coruja, nós aumentamos inclusive o 10º para o Judiciário, para o Tribunal de Justiça, e aqui nesta casa, inclusive aprovado. Então, nós sempre prezamos aqui pela valorização do servidor. Quem presta um bom serviço à comunidade, à sociedade, ele precisa ser valorizado. Infelizmente, nós temos hoje uma situação muito diferenciada dos servidores e do próprio judiciário e dos demais servidores do executivo catarinense. No debate da Lei de Responsabilidade Fiscal, deputado José Milton, é o conjunto que se discute, né, quando chega no teto dos servidores e tal. Então, nós temos que ter uma responsabilidade. Eu entendo que esse projeto ele é meritório, é uma questão importante de você equiparar melhor o serviço, né, de quem está no dia a dia lá na ponta, nos municípios, nas regiões, e quem está como desembargador, por exemplo, juiz, promotor, com essa valorização. E nós discutimos isso em muitos momentos, inclusive aqui dentro, lembro muito bem, na 254, aqui da Segurança Pública, né, dos policiais, no caso, de equiparar, deputado Rodrigo, melhor quem ganha o máximo e o mínimo, né? Quer dizer, tem uma valorização entre os... Não tem essa diferença absurda, né, que está colocada em outras categorias de servidores, né? Então, eu concordo que pode ter uma equiparação maior, uma diferença não tão grande. Então, mas, infelizmente, nós conseguimos discutir isso no judiciário, não é? Vocês são, neste caso, privilegiados com isso, e não conseguimos discutir isso em outras categorias de servidores públicos. Então, eu me sinto
um pouco mal por isso, porque hoje à tarde nós vamos estar discutindo aqui com os demais servidores do Executivo, né? O Sindicato de Servidores do Executivo. Vão estar aí os servidores da educação, vão estar aí os demais servidores do Executivo, e que não tem essa condição, lamentavelmente não tem essa condição. Então, nosso desafio, com certeza, é criar políticas para os servidores poder ter uma remuneração justa, né? Agora também temos aí no judiciário brasileiro, infelizmente, toda semana notícias dos supersalários, né? Então isso é uma outra coisa que a gente precisa enfrentar, a sociedade precisa nos ajudar a enfrentar essa discussão de gente que ganha muito além do teto, né? E esse é um gargalo que precisa, porque é dinheiro público que vai, e por isso nós temos essa responsabilidade. Então, senhor presidente, eu vou votar favorável também aqui na comissão a esse projeto, né? E já na semana passada, e vou aproveitar esse momento também de falar, Vossa Excelência como presidente, semana passada nós também tivemos uma situação aqui dos servidores da Defensoria Pública, que é um instrumento importante de acesso à justiça em Santa Catarina, que Vossa Excelência ainda não indicou o relator, pelo que me consta, que é um outro projeto que eu acho justo tramitar nesta casa, porque também é da área da defesa jurídica e da população catarinense que precisa ser valorizada. Então, nem tudo para uns, nem tudo para os outros, né? Então, nós precisamos continuar trabalhando aqui para que os servidores, também do Executivo, os servidores públicos que estão reivindicando, mesmo no Tribunal de Justiça, estão reivindicando um plano de cargos e salários que ainda não veio para a pauta nesta casa, né? E que a gente continua cobrando aqui. Então, meu voto é favorável. Com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós estamos tratando aqui de um projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça que prevê que o escalonamento entre o juiz substituto, e em Santa Catarina nós temos o juiz substituto, a chamada categoria inicial, depois final e especial e depois desembargador, temos 5 situações, que essa diferença seja 5%. Isto já é um dispositivo constitucional. A Constituição, no seu artigo 93, inciso 5º, fixa que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal para os ministros do STF e depois é escalonado com essa diferença não podendo ser menor do que 5 e maior do que 10. Em alguns casos, parece que Santa Catarina é menor do que 5 ainda, que seria em desacordo com a Constituição. É claro que, como levanta o deputado Dirceu Dresch, nós temos aqui uma situação especial que a própria Constituição fixa esses valores. Não é o caso para outros servidores. Eu lembro na minha cidade, lá, o então prefeito Seu Carneiro, ele aprovou uma lei lá dizendo que, na época que foi prefeito, lá na década de 70, e criou lá uma situação especial que o salário máximo, a diferença entre o máximo e o mínimo era 6 vezes dentro do município. Talvez o Brasil esteja precisando disso, daqui a pouco uma lei geral desse tipo, porque evidentemente que é uma distorção muito grande entre a remuneração do judiciário, dos parlamentares, de uma série de categorias e outras, né? É evidente que quando se fala em reforma da Previdência agora, você percebe a reforma que quer se propor lá, quando você vê aquele tipo de reforma propondo que você tem que trabalhar 50 anos para ter a remuneração, na iniciativa privada, ter a remuneração total, não é? Sabendo que para ter esses 50 anos vai ter que trabalhar desde os 16 anos, que a idade mínima é proposta 65. Nós sabemos que 30 e poucos das pessoas nem chegam aos 65 anos. Na média, imagine aquele pessoal mais pobre lá do Nordeste se vai conseguir
chegar a essa situação de se aposentar. Não tem chance nenhuma, evidentemente, de chegar na situação. Então, o Brasil é um país injusto. Evidentemente que o Brasil é um país injusto, e muito injusto, da forma que trata as pessoas. No caso específico aqui, não é, e o deputado Marcos Vieira já colocou, quer dizer, há uma exposição de motivos, evidentemente, está contemplando aqui a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o percentual que tem o Tribunal de Justiça. Evidentemente que é uma ideia de diminuir a diferença entre a categoria inicial e o desembargador. A ideia é essa, que, como levantou o deputado Dirceu Dresch, nós temos que encaminhar também para outras categorias, né, deputado Dresch? Então, eu também acompanho o relator e voto favoravelmente a essa proposta. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto de lei complementar 001.8/2017, de origem do Tribunal de Justiça. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado. Também, senhores deputados, tenho para relatar o projeto de lei complementar de número 002.9/2017, de autoria do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que altera o artigo 163 da Lei 197, de 13 de julho de 2000. Trata-se da mesma matéria, né? Dar tratamento isonômico entre a magistratura e os membros do Ministério Público quando a fixação da diferença de 5% do subsídio dos magistrados integrantes de cada categoria de suas entrâncias, não podendo o Ministério Público, sob pena de violar a simetria constitucional existente, fixar o valor diverso de seus membros. No processo, ou seja, no projeto, também estão acostados toda a documentação necessária, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, já com previsão financeira e orçamentária do Ministério Público. E o meu voto, senhores deputados, é pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, senhores deputados, concorda, permaneça como se encontra, aprovado também por unanimidade. Ainda encontra-se à mesa o projeto de lei 0243.7/2016, em que a autora a deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre o registro civil de pessoas naturais e adota outras providências. No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Gabriel Ribeiro, e que emitiu parecer e voto pela aprovação, mas houve pedido de vista dos senhores deputados Fernando Coruja e Rodrigo Minotto. Solicito a vossas excelências se fazem a devolução ou emitem voto vista sobre o projeto de lei. Manifestação do deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Deputado Fernando Coruja também acompanha. Ambos os deputados fazem a devolução concordando com o voto do relator. Em discussão, então, o relatório e voto do deputado Gabriel Ribeiro, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra, aprovado o projeto de lei. Senhores deputados, não há mais matéria a deliberar, mas quero aqui colocar uma questão que é de importância para a nossa comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Já se encontra aqui no ambiente o senhor Carlos Stipe, levante-se Carlos Stipe, que é o novo coordenador do Orçamento Estadual. Foi nomeado pelo senhor presidente desta casa, deputado Silvio Drevig. Vai trabalhar conosco, pelo menos neste ano, enquanto durar esta comissão. Quero aqui tratar de um assunto que é fruto de um acordo dos senhores líderes em dezembro do ano passado, que é a votação do projeto de lei que trata da regulamentação do artigo 120b da Constituição do Estado, que é do orçamento regionalizado impositivo, né? Nós fizemos um projeto de lei muito bem elaborado, né, fruto de um trabalho intenso da assessoria da coordenação do orçamento estadual, junto com os senhores deputados e suas respectivas assessorias. O projeto restou finalizado, está pronto, ficou pronto para ir a plenário no final do ano passado, mas fruto de um acordo de líderes, ficou para ser votado em abril deste ano. Então, quero aqui solicitar a vossas excelências, né, permissão para fazer um ofício ao senhor presidente desta casa, solicitando que seja cumprido o acordo e que no início de abril o projeto de lei seja colocado em plenário para votação. Aprovado ou não é outra questão, mas que seja cumprido o acordo para a votação do presente projeto de lei. Em discussão, se vossa excelência me permitir, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, bom, eu sou favorável a essa proposta, mas eu queria ponderar duas coisas aqui, senhor presidente. Eu já
no ano passado, eu não era membro efetivo dessa comissão, só no final, em substituição do deputado Jean Loureiro. E eu já solicitei ao deputado Silvio Dreve, que ele fez pela primeira vez, depois desde que eu estou na Assembleia, ele emitiu a semana passada uma pauta. Agora, então, a Assembleia tem uma pauta. Eu solicitaria que, aqui na Comissão de Finanças, senhor presidente, a gente pudesse ter uma pauta prévia. Né? É importante que os deputados tenham uma pauta prévia para que possam avaliar os projetos. E eu faço uma segunda solicitação, que o presidente não leve como provocação, mas agora, por exemplo, o presidente é muito enfático quando cobra assim, que alguém levou um projeto em vista para que devolva no dia adequado, né? E eu estive olhando na nossa pauta aqui, tem vários projetos que estão com o presidente faz 1 ano e meio aí, que o presidente também não Pode citar? Não devolve. Pode citar? Citação, não tem problema. Eu não tenho aqui a lista agora. O Marcelinho deve estar falando especificamente dos 2 projetos de lei que tratam da parceria público-privado. Isso. Tudo bem. Vamos lá, então. Interessante. Posso tratar dessa matéria em seguida? Deixo 2 projetos. Vamos terminar o assunto da Coordenadoria Estadual do Orçamento Estadual? Bom, então, se Vossas Excelências concordam com a elaboração e expedição do ofício ao presidente, assim o farei em nome desta comissão. Segundo ponto a respeito da Coordenadoria do Orçamento Estadual é a de que, de fato, a coordenadoria está vinculada à Comissão de Finanças e Tributação. Né? As atribuições específicas, né, ou únicas da Coordenadoria do Orçamento Estadual é realmente tratar do orçamento do Estado, do projeto de lei quando aporta nesta casa, da LDO e do PPA, que é a competência exclusiva da Comissão de Finanças, a sua tramitação nesta casa. Né? Então, de fato, hoje, a Coordenadoria do Orçamento Estadual está vinculada à Comissão de Finanças e Tributação. Como tem um projeto de lei complementar de origem da mesa diretora, que trata da vinculação de algumas coordenadorias a algumas diretorias desta casa, eu queria também propor a Vossas Excelências para que possamos expedir um ofício ao senhor presidente, no sentido de, tecnicamente, também vincular a Comissão do Orçamento Estadual à Comissão de Finanças e Tributação. Ela, de fato, já está vinculada. Ela, de fato, já responde à Comissão de Finanças. Tudo que nós precisamos, ou os senhores deputados precisam sobre o Orçamento do Estado, recorrem à Coordenadoria do Orçamento Estadual. Mas, infelizmente, né, de direito ainda não é vinculado à comissão. Então, como há esse projeto de lei, eu gostaria de pedir permissão aos senhores deputados para também conversar com o senhor presidente para fazer com que a Coordenadoria do Orçamento Estadual possa estar tecnicamente vinculado à Comissão de Finanças e Tributação. Vou dar um exemplo. Na própria estrutura do Governo do Estado, nós temos a Junta Comercial do Estado. Tecnicamente, ela é vinculada ao Ministério da Justiça e administrativamente ao Governo do Estado. O Inmetro igual, tecnicamente vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio e administrativamente ao Estado. Então, tecnicamente, ficaria vinculada à Comissão de Finanças e administrativamente vinculada à Diretoria Legislativa, à presidência da Casa. Então, levo aos senhores deputados para a discussão desta matéria. Deputado Coruja. Essa questão me parece adequada. É evidente que a comissão, aqui na Assembleia Legislativa, nós não temos uma comissão de orçamento. Né, que o Congresso Nacional tem uma comissão de orçamento e uma comissão de finanças. Aqui a comissão de finanças faz esses 2 papéis. Ela é a comissão de finanças e tributação e a comissão orçamentária. Então, me parece adequada essa proposição de que, tecnicamente, essa coordenação fique ligada à comissão, que é o órgão responsável por tratar dessas questões aqui no Legislativo. Deputado Gemilton. Presidente, eu acho que é um fato novo, teria que dar... A casa nossa tem toda uma lógica, né, de formação das comissões, do trabalho das coordenações. Eu, assim, de pronto agora, até porque, colaborando com aquilo que disse, não sabíamos que me discutia esse assunto, né, eu acho que tem que amadurecer um pouco no âmbito dessa comissão para a gente poder deliberar, já que vai mexer na estrutura também em outras coordenadorias, vamos criar um diferencial para esta coordenadoria, né? E nós temos aí uma série de outras coordenadorias também que poderiam estar vinculadas, a da saúde, com a Comissão de Saúde, e começa algo que a gente precisaria avaliar melhor, eu pelo menos, né, não teria condições de deliberar hoje,
enquanto não fazer um estudo profundo na questão do organograma da casa e das consequências que isso pode ter, até porque a matéria foi trazida de maneira repentina aqui para a discussão. Deputado Disseu. Eu concordo com esse encaminhamento do deputado Zé Milton, para a gente fazer um estudo. Sempre gosto de ter clareza no momento de votar sobre determinados assuntos, né, que seja. Então, concordo com esse encaminhamento. A gente faça um levantamento e depois traga uma posição, porque isso vai ter consequência em outras comissões também na casa. Então, Deputado Zé Milton, deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, eu acompanho a manifestação do deputado Zé Milton. Vamos adiantar o passo e pedir ao deputado Zé Milton, já que ele tocou na situação, para examinar a situação e nos trazer uma proposta semana que vem. Pô, não dá para dar ideia, né? Cadê? Mas ele tocou na questão... Não, eu creio que a colocação de todos é no sentido de todos estudarem, até porque para não ficar só na minha lógica, né? Pode a minha lógica estar distorcida nesse sentido. Acho que o senhor deveria abrir um prazo para a gente estudar isso e discutirmos em conjunto, sem a obrigatoriedade de ser o parecer de um único deputado. Vamos acordar para ajudar o deputado Zé Milton. Vamos acordar para que semana que vem possamos, de forma conjunta, trazer esta matéria para deliberação na comissão? Senhor presidente, deputado eu também concordo com a solicitação do deputado Zé Milton. É a minha primeira reunião na Comissão de Finanças e aquilo que o deputado Coruja colocou com relação à pauta é muito pertinente. Na Comissão de Constituição e Justiça, me parece que já é colocado no dia anterior... Ainda não deliberou. Ainda não? Não. O deputado Darcy me falou ontem que eles estão recebendo a pauta um dia... Até as 5 da tarde do dia Mas, de qualquer forma, a minha proposta não é fazer emenda nesta comissão. É levar a proposta ao conhecimento do senhor presidente para que ele possa, junto com os demais membros da mesa, fazer o exame da matéria. E, se entenderem pertinente, evidentemente, propor às comissões de mérito... Sim, nesse caso específico, sim, mas com relação a toda a pauta que nós vamos discutir a cada reunião da Comissão de Finanças, que todos nós recebêssemos no dia anterior, pelo menos, para que pudéssemos chegar aqui sabendo o que nós vamos discutir e todos ter os seus pareceres bem formados, porque senão, com certeza, o trabalho não terá a sua efetividade. Ok, muito obrigado. Presidente, só uma sugestão. Vamos, a informação que eu tinha é que a CCJ já deliberou sobre a questão da pauta, mas eu ia pedir ao senhor mais uma coisa, que deixasse para 2 semanas, 15 dias, para dar tempo da gente analisar, já que tem que também analisar todo o contexto da casa. E nós teremos outras coisas, semana que vem já está chegando. Para mim não tem problema nenhum, mas podemos perder o bonde tendo em vista a tramitação do projeto. Ele pode tramitar assim com que nós possamos nos manifestar. Ele está já desde o ano passado aí parado, acho que... Não, o projeto de lei complementar entrou agora recente na casa. Aliás, já da própria origem da mesa diretora. Nós estamos falando da vinculação da comissão, é isso? Da vinculação, exatamente. Semana que vem um bom prazo. Bom, senhor presidente. Ok, gente? Todos concordam? Pode ser. Ok. Acordado, então, o deputado Zé Milton fica... né? Acordado que todos vão estudar e vão trazer... Sobre o estudo, e o deputado Zé Milton fica responsável pela coletância das informações. Ok. Sobre a pauta, senhor presidente. Senhores deputados, eu quero ter, depois desta reunião, uma reunião com todos os senhores deputados, sem a presença do público, a respeito da pauta, por gentileza. É importante nós tratarmos dessa questão em separado. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação.